E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo. E esse é o último vídeo do século I de Lenda de Cinco Anéis. Não fiquem tristes, a gente vai começar o século II, mas eu quero que você veja o final desse vídeo, porque lá eu vou explicar como que vai ser esse início de um novo século e o que a gente vai fazer em algumas semanas ali antes de começar com ele, tá? Então é isso, vamos pro vídeo direto que hoje tá finalização top. Vamos lá. Século I, ano 92. O fim de Ikoma. Ikoma morre em uma casa de geishas nos arredores do clã Garça. A morte do Ikoma é comemorada, sim, não homenageada, sim comemorada, vocês vão entender o porquê, no 14º dia do mês do macaco. E ela é comemorada porque os homens pagam geishas para trazer saquê, arroz e sushi para o santuário de Ikoma. E essas geishas ficam o dia inteiro no santuário como uma forma de ouvir as histórias do Ikoma. Então é como se literalmente tivessem todo mundo indo lá dentro para um banquete com Ikoma. Todo mundo não, as geishas. Ainda no ano 82, a prisão de Chosuro. Togashi, quando viu Chosuro da primeira vez, previu o seu destino. Ele chegou a avisar para Bayushi que uma hora ele teria que se separar de Chosuro, mas Bayushi não ouviu ele. E, como ele havia previsto, tudo aconteceu. Após os eventos do primeiro dia do trovão, Chosuro se disfarçou de Soshi, mas quando a influência da escuridão enganosa começou a ficar muito forte e ela estava ficando sem controle, ela decidiu fugir novamente e pedir ajuda a Togashi. A ligação dela com a escuridão enganosa era forte demais, e Togashi só poderia fazer uma única coisa e a escolha seria de Chosuro. Ele poderia prendê-la para conter essa energia, mas ela teria que ficar presa junto. Chosuro concordou e ela foi colocada na prisão de cristal nas profundezas de Kyuden Togashi. Outras fontes datam que isso aconteceu ainda no ano de 59. Mas, ao que parece mesmo, foi em 82. Século I, ano 83. Adeus, Bayushi. Bayushi não suportou a vida sem Chosuro. Então, ele abandonou a família Bayushi e o clã Escorpião e foi embora. Mais especificadamente, o que ele fez foi entrar no Lago Adormecido. E lá ele se fundiu com ele, esperando até o dia que pudesse estar novamente com seu amor. A única coisa que ele deixou para trás foi sua máscara e espada, junto com um bilhete que dizia: "Eu a perdi para sempre". O Lago Adormecido em si é uma passagem para o Meido, o Reino dos Mortos. Mas Bayushi em si nunca morreu. Ele simplesmente ultrapassou uma passagem que pudesse o levar para esse mundo sombrio, onde ele pudesse vigiar o seu clã de longe. Embora o seu corpo físico estivesse no Meido, a sua presença também estava no mundo mortal. Então, o lago emanava a presença de Bayushi ali, fazendo uma aparência de um rosto aterrorizante. E assim ele conseguia vigiar todos do seu clã e auxiliar os novos membros. Século I, ano 84 a 96, pequenos acontecimentos. Apenas 5 coisas aconteceram de importante durante esses anos. A primeira, no ano de 85, as antigas terras do clã Kirin, que agora tinha partido de Rokugan, começaram a ser atacadas por bandidos. 97. Os alunos da Fundição Agacha criaram o Aço Perfeito, que é um aço que, posteriormente, depois desse tempo, começou a ser utilizado para fazer espadas e armaduras, pois ele era um aço maleável, mas extremamente resistente. A fórmula inicialmente iria ficar apenas com sua família e o seu clã, mas ele foi vazado pouco tempo depois, possivelmente pelo Escorpião. 88. Yamato, outro dos filhos do Imperador Hantei I, criou um livro. Ele publicou o que ele ficou conhecido como Divino Ramo, que retratava a relação entre os caminhos.
especialmente o próprio Hantei, e a deusa Sol Amaterasu. Ele também jurou fidelidade à família Otomo, abandonando de vez o nome Hantei. Esse gesto foi tão respeitado que seguiu como uma tradição. Usaria apenas o nome Hantei aquele que estivesse no trono. Se ele tivesse algum irmão, ele teria que trocar o seu nome para de uma das outras famílias imperiais. Por isso, quando nós vemos a Lenda dos Cinco Anéis, a lore, nós normalmente temos o pai Hantei e dois filhos com nomes que começam com Hantei e depois vem o nome deles. Mas quando um deles assume como imperador, o outro precisa trocar esse nome. Na verdade, parece que é uma coisa meio tradição, não parece que é algo necessariamente obrigatório. Infelizmente, Yamato morreu pouco depois da publicação de seu livro. 89. Hantei Genjis ordena que o clã Leão ajude os remanescentes da Terra Kirin, pois nem todos os Kirins foram embora junto com Shinzo. Alguns ficaram em seu clã e eles estavam sendo atacados e as terras dominadas por bandidos. O leão acaba com todos os bandidos e os Kirins que tinham partido para as terras dos leão enquanto essa luta estava ocorrendo foram banidos das terras dos leões. Os leões queriam ficar com as terras do Kirin para eles e também não queriam deixar os últimos Kirins naquelas terras. Então eles cruzaram a passagem de Beiden e foram para longe, descendo mais ao sul. No ano 90, depois que eles foram expulsos, eles se tornaram um clã menor, chamado de Raposa. E o próprio Imperador Genjis os fizeram de oficiais. Então, oficialmente, o clã Raposa foi o primeiro clã menor, mas nessa época o clã Mantri já existia, só que ele não era oficial. O imperador também fez uma coisa, ele emitiu um edito imperial que proíbe os clãs grandes, os clãs maiores, de atacar os pequenos, os clãs menores. Esse tipo de guerra é proibida. Século I, ano 97. Morte de Hida Ozanoo. Hida Ozanoo foi chantageado por um indivíduo que ameaçava envergonhar o clã, falando sobre desonras que um dos melhores generais da época havia cometido. O homem que o ameaçava era um mestre Colate. Ozanoo riu e simplesmente o atacou com grande ferocidade. E foi cortado por um ataque da lâmina do Colate, mas que não poderia o derrotar. Porém, essa lâmina estava envenenada. Esse veneno acabou por matar Ozanoo. Posso não ter citado muito sobre Ozanoo aqui, pois ele não fez assim uma grande coisa na história que pudesse ser simplesmente destacada. Mas ele foi sim uma das peças fundamentais para o crescimento do clã Caranguejo. Algumas coisas que ele fez foi derrotar a morte. É uma história confusa, mas uma vez Ozanoo foi até um palácio e ele conheceu um velho que desafiou ele a derrotar a morte. E o próprio velho, depois de falar isso, faleceu silenciosamente. Isso seria um ato que chamariam de derrotar a morte. De certa forma, esse desafio teria se voltado contra o velho e ele teria perdido. É confuso, eu sei, mas histórias de Lenda de Cinco Anéis. Liderando o clã Caranguejo, ele também conseguiu afastar os Trolls, que tentaram atacar diversas vezes Kyuden Hiruma. Então ele também utilizava manobras muito interessantes. Sem contar com os seus poderes, por ele ser filho do Dragão Trovão, ele tinha poderes mágicos e poderia ter encantamentos com poderes notáveis. Ele também foi uma pessoa que treinou muito falcoaria, então ele conseguia falar com falcões, ordenar alguns comandos para ele, controlá-los. Ele possivelmente teria sido o primeiro a fazer tais atos. Ele não acreditava que seu irmão Atarashi tinha sido morto e por isso ele fez uma armadura em um palácio para Atarashi. E ele deixou essa armadura lá para que o Atarashi pudesse vestir quando retornasse. Depois de sua morte, Kenzan, de seus filhos, se tornou o campeão do clã Caranguejo. Kaimetsuyo, o outro filho de Ozanoo, ficou zangado com a morte de seu pai, pegou seus homens e começou a rastrear o assassino. Ele teria entrado em Shiroshiba
e a família estaria o ajudando, ao que parece, pelo menos. Kaimetsu Yo chegou até os portões da cidade e ordenou que abrissem e entregassem o assassino, mas a Fênix se recusou. Mas quando o Kaimetsu Yo gritou por vingança a morte de seu pai, um raio atingiu os portões do castelo e o incendiou. Isso foi um sinal divino e claro para o Fênix de que Kaimetsu Yo estava certo, e eles decidiram entregar o assassino. Hanten Genjis declarou Ozano-o como a fortuna do fogo e do trovão a partir desse acontecimento. E ele seria como uma fortuna que seria um servo de Bishamon, a fortuna da força. Século I, ano 98, governo Colate. Os Colates instituem um sistema de aprendizado para governar o seu sistema de liderança, não sendo baseado em uma questão hereditária, mas sim de mérito. Século I, ano 99, a morte de Akodo. Enquanto a biblioteca Ikoma e o salão dos ancestrais estavam sendo construídos, eles foram inesperadamente atacados por criaturas conhecidas como Tsum. Akodo confrontou o exército em Seikitsu Pass, ou a passagem Seikitsu. E quando a batalha parecia perdida para os leões, Akodo convocou e chamou a voz de sua mãe, a Senhora Sol Amaterasu. Quando ele gritou, um rugido imenso saiu de sua boca. Ele foi tão poderoso que foi capaz de destruir a passagem, que caiu sobre ele e os sujos Tsunos. E assim Akodo morreu. Quem enviou Tsunos foi uma dúvida, mas que só foi respondida muitos séculos depois. Ao que parece, a própria escuridão enganosa foi responsável por enviá-los. Mas também pode ser um blefe que ela utilizou apenas para falar que conseguiu matar um Kami. E também tem outras coisas que aconteceram uns séculos depois que dizem que na verdade teria sido Onotango que o teria enviado. Mas são dúvidas que não podem ser exatamente comprovadas. O leão deixou um legado imenso para trás. Suas armas, seus ensinamentos sobre batalha e liderança, o seu santuário, inovações militares e toda a sua história, se tornando um dos ícones mais referenciados hoje em dia em Rokugan. Século I, ano 100, Mácula. Depois do fim da guerra, algumas coisas já aconteciam. Pessoas ficaram doentes, machucadas com algo estranho. Isso era a doença que posteriormente foi chamada de mácula. Um dos maiores pesquisadores dessa doença foi Kuni Nakano, que morreu para ela. A maioria das bases sobre zumbis, essas criaturas e todos os efeitos da mácula foram construídas nesse tempo e por essa pessoa. Então, por mais que ele tenha sido derrotado pela doença que pesquisava, as suas pesquisas serviu para salvar milhares no futuro. Bom, e aí, gente, gostaram do vídeo? Espero que sim. Final do século I. Nunca vi nenhum youtuber do mundo fazer uma coisa desse tipo do jeito que eu tô fazendo. Eu não conheço. Eu realmente não saio pesquisando tanto, mas eu acho que ninguém tá contando a história do Lendas dos Cinco Anéis do jeito que eu tô contando. Eu sei que tem pessoas que podem não estar gostando do jeito que eu conto, né? Eu sempre vejo que tem um dislike ou outro, mas é uma história muito interessante. Eu espero estar contando bem, espero não ter erros. Se eu tiver algum erro, eu quero que vocês me corrijam, porque eu vou explicar o que a gente vai fazer nas próximas semanas aqui agora. Mas só para finalizar essa parte aqui, não dá para contar tudo do jeito mais perfeito possível, mas eu tento, pego sempre os textos, dou aquela resumida. Eu uso muito o site da Fundle, da Wikifundle, tá? Para fazer isso, porque eu não tenho todos os livros oficiais de Lendas e Canais para ficar olhando daqueles livros antigos, das terceiras edições, da primeira edição, da segunda edição. Não tenho nada disso. Eu tenho a quarta edição e é isso. Então, tem esses probleminhas aí,
mas eu espero que esteja ficando tudo muito bom para vocês, que vocês estejam entendendo tudo legal. Algumas horas eu sou muito rápido falando, em outras eu acabo ficando um pouquinho lento, o vídeo começa a ficar um pouquinho picotado, mas faz parte. E como que eu vou corrigir isso para vocês aí, aproveitando para quem quer ver um vídeo imenso? Próxima semana a gente não vai entrar com o século 1 ainda, com o século 2 ainda. O que que eu vou fazer é o seguinte: vou dar uma pequena pausa nesses vídeos de Lendo 5 Anéis contando a história. Não é uma pausa grande, possivelmente serão 3 semanas sem vídeos de Lendo 5 Anéis, ou 4. Porque o que que eu vou fazer é o seguinte: eu irei começar a postar alguns poucos vídeos aí sobre o meu RPG, pois ele atualizou algumas coisas e eu quero mostrar para vocês. E vai ter um vídeo que é uma compilação. Eu vou pegar todos os vídeos do século 1, juntá-los em um só vídeo, que possivelmente vai dar por volta de 2 horas ou 3 horas o vídeo. E vai ser o vídeo chamado A História de Lendo 5 Anéis século 1 completo. Então, quem não quiser assistir os vídeos picotados vai ter essa escolha de assistir o século 1 inteiro. Eu vou fazer isso para todos os séculos, então quando eu terminar o século 2, vou fazer o vídeo grande do século 2, e depois que eu terminar todos os 12/13 séculos, aí eu vou juntar num vídeo único, que possivelmente vai dar mais de 24 horas aí de vídeo puro, gravado com história para vocês. Então, é isso. Possivelmente vai ter 3 semanas sem Lendo 5 Anéis, tá? Lembrando, possivelmente vai ser o quê? Próxima semana, vídeo do século 1 inteiro e 3 vídeos aleatórios nas outras semanas, ok? E aí a gente volta com o século 2. Ou possivelmente só 2 vídeos, só 2 dias com semana com vídeos aleatórios. Não sei, ainda vou ver aí porque estou em época de faculdade, então complica aí fazer algumas coisas, ó. Eu escrevo um livro, faço faculdade, faço diversas outras coisas, sou youtuber, faço vídeo, tenho que gravar, editar, fazer todos os scripts, escrever tudo que eu vou fazer e dá muito trabalho. Então é isso. Espero que você pelo menos possa me apoiar aí com like e compartilhando esse vídeo, porque a gente precisa até o fim desse ano chegar a 1000 inscritos e, se possível, até metade desse ano ali, por volta ali do final de maio, eu já quero chegar aos 1000 inscritos. E eu tenho um favor especial que eu vou pedir para vocês. O primeiro link aí na descrição é um link com todos os meus vídeos. Eu quero que vocês cliquem nesse link, deixem eles rodando em uma página aí do seu YouTube. Você meio que abre, se você tiver no PC, você abre, fica fazendo suas coisas e deixa ela aberta, lá mutada. Por quê? Eu vou mostrar aí na tela, a gente além de 1000 inscritos, para ser monetizado no YouTube, a gente também precisa de um timer, um tempo que as pessoas me assistem. E esse tempo é muito difícil de ser feito. Então, com esse apoio de vocês rodando o vídeo, vai dar uma alavancada nessas views e nessa quantidade de horas assistidas. O problema não é nem views, a questão é horas assistidas mesmo. E isso vai fazer com que dê mais chance de eu finalmente conseguir monetizar o meu canal, para que a gente começar a fazer coisas mais melhores no final, mais melhores. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.